Eu sei que tem outros momentos aí fora, né? Mas esse momento aqui é um momento de culto, a qual nós comemos junto. A ceia do Senhor na Bíblia era uma refeição que a igreja comia junto. Porque assim como Jesus estava para ser traído, ele montou nesse último dia, ele montou o quê? Uma mesa. E ele queria se alimentar com seus discípulos. E nessa noite, o Senhor quer nos alimentar. Alguém já falou aqui. O Pai Nosso diz o quê? Pão de cada dia nos dai hoje. Então, se quiseres me ouvir, comereis o bem dessa terra. E tem no Antigo Testamento, falando do povo de Israel, quando eles saíram e foram para o deserto, eles estavam com fome, e o Senhor providenciou um pão que veio descer do céu. Qual era o nome? Maná. Mas quando nós caminhamos para frente do Novo Testamento, Jesus declara em Mateus, em João, capítulo 6, versículo 26 e 27. Eu vou ler aqui, vamos mais Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que me buscai não pelos sinais que viste, mas porque comeste pão e me saciaste. Espera um pouquinho. Isso aí está falando do quê? Jesus estava falando sobre a multiplicação dos pães. E o povo estava seguindo Jesus porque Jesus tinha saciado a fome de uma multidão. Quantas vezes ele multiplicou o pão? 2 vezes. Por 2 vezes o Senhor multiplicou o pão e alimentou uma multidão. Mas existia um alimento que era maior e melhor para o povo. Existia um alimento que ele diz assim: ó, os vossos pais comeram o maná do deserto, mas eles morreram. Mas eu sou o pão da vida. Então tem um alimento espiritual, e esse alimento é o próprio Senhor Jesus que se repartiu. Na noite que ele foi traído, ele comeu o pão. Vamos ler que ele fica certinho, Daniel. Mateus 26, já falei, né? Não, Mateus 26, versículo 26 e 28. E quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei isto, é o meu corpo. Pode prosseguir. E tomando graças, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei de todos, porque isto é o meu sangue. E o sangue do Novo Testamento é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo que desde agora, amém, isso não precisa ver. Quando a ceia está representando o que, irmão? A ceia, quando nós, só para nós trazermos na memória, nós trazemos na memória do quê? Que Jesus falou que este é o meu corpo. Quando ele fala do pão, ele rapaz o pão e fala: este é o meu corpo. Isso aí. Irmãos, aqueles que não podem tomar ceia, não fica preocupado não. Esse alimento é espiritual. Amém? Ele é espiritual, não é material, porque aqui eu não sei se é um pouco de vida aqui cortado. Isso aqui foi feito por uma indústria. Então, nós temos uma indústria que produz o pão, mas não é isso que nós está representando. Quando ele partiu do pão, ele disse: este é o meu corpo, que é partido por nós. Então eu quero falar desse alimento nessa noite. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Almas estão famintas. Pessoas estão famintas porque não se alimentam do pão espiritual.
ainda que Deus tem suprido o pão material, porque a multidão, o meu pão, que Jesus multiplicou, o menino veio com o quê? Com 5 pães e 2? É fácil gravar por causa da música, né? 5 pães e 2 peixinhos. O menino veio com 5 pães e 2 peixinhos, e a outra preparação foi o quê? Acho que foi 7 pães e mais ou menos peixinhos. Mas o que eu quero dizer nessa noite, nós devemos buscar não o pão material que alimenta somente esse corpo, mas o que nós devemos buscar nessa noite é um pão espiritual. É por isso que nós fazemos isso aqui, irmãos. Por isso que nós ceamos juntos. O Senhor tem muitas vezes nos chamado para nós entrarmos na mesa com Ele. É na mesa que Ele se revela. É na mesa que o Senhor se revela. Os discípulos estavam caminhando. Quando Ele bate o pão, ele reconhece que Ele era o quê? Era o mestre, era o rabi. Eu tenho um outro texto aqui, Mateus, versículo 6, capítulo 6, versículo 11, que é o Pai Nosso. Porque o pão, esse pão material, o Senhor já tem suprido na nossa vida. Olha só, esse pão aqui, o Senhor já tem pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Mas o importante para a igreja só fica raquítica, só fica fraca, quando ela não se alimenta do pão espiritual, que é o próprio corpo de Jesus. Ainda que na própria Bíblia diz que nós fazemos parte do corpo. Eu estava estudando que quando Daniel foi levado para Babilônia, ele chegou lá, irmãos. O rei falou: vocês vão ter o servo do rei, vocês vão ter que se alimentar dos manjares do rei. Isso é uma comida que o rei come. Aí Daniel colocou em seu coração de não o quê? Não se contaminar. Então se existe um pão vivo que desce do céu, existe o pão que o diabo amassou. Perdão, meu irmão, mas tem que ser falado. Se tem um pão vivo que desceu do céu, a igreja precisa se alimentar, existe também um pão estragado, um pão mofado. E nós só ficamos fracos se nós comermos. Quando nós comemos uma comida estragada, não vou entrar em detalhes. O que acontece dentro de nós aqui? Tem uma piada que está sendo mais rápida que a velocidade da luz. Tem tempo nem de acender a luz. É piada. Só para. Mas o que acontece, gente? Um povo que chama pelo meu nome, um povo que fala que serve a Jesus, mas por muitas vezes nós estamos nos alimentando de um pão, de uma comida, um vinho, de algo estragado, que é algo que não traz benefício para a nossa vida. Porque o alimento, se tem uma coisa que Deus fez de muito bom para o homem, é você poder se alimentar. Você já se sentou na sua casa, no seu prato de comida, vendo a televisão ou fazendo alguma coisa? Viu? Olha que coisa maravilhosa, não é? Que coisa maravilhosa que o Senhor fez. Ele, porque o pão nosso de cada dia Ele tem nos dado hoje. Mas hoje é o dia de nós fazermos a memória, de nós nos alimentarmos do pão vivo que desceu do céu. Coloca em João 6, não sei se eu já contei. Não, já contei. Mateus 6. João 6, 30. João 6, 30 e 31. Disseram, pois, que sinais, pois, fazes tu para que vejamos e criamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deus, meu pão do céu. Foi o maná que Deus deu, o nosso cada dia. Vai, faz um. Disse por Jesus: na verdade, Moisés não cuidou do pão do céu, mas o Pai nos dá verdadeiramente o pão do céu.
Todos querem, irmão. É uma pergunta que às vezes até recordo, mas todos querem se alimentar de Jesus Cristo. Próximo. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede, porque ele é o pão e o sangue dele é o vinho. É o que nós vamos fazer aqui nessa noite, irmãos. Nós vamos trazer a nossa memória. Isso aqui foi o corpo de Jesus que foi partido, foi moído, foi esmagado por nós. Representa a minha vida. É só através, e os irmãos que não sei, não tem problema, irmãos. É espiritual a coisa. Os irmãos que não podem ser ainda, não tem problema. Você se alimenta da mesma forma, porque isso aqui é um ato que nós fazemos. É uma representação. Porque esse pão, eu já falei, ele foi feito em uma padaria ou foi feito em uma indústria. O vinho foi feito em uma indústria ou foi feito em algum lugar que faz vinho. Mas quando nós colocamos aqui nessa mesa, quando nós colocamos aqui e nós oramos, isso aqui faz parte de um ritual, de um memorial, que nós estamos partilhando o corpo e o sangue de Jesus Cristo. E isso tem nos dado o quê? Vida. Porque lá em Coríntios fala assim, quando você sincerar, pensa, reflete, pede perdão ao Senhor, pede perdão ao irmão, mas não deixe de comer não, porque é por causa disso que existem muitos fracos e doentes entre vós. Por que nós estamos fracos, irmão? Porque nós não estamos participando do alimento espiritual que é o corpo de Cristo. Nós precisamos nos alimentar nessa noite. Quem tem fome e sede do Senhor? Eu tenho, irmão, eu tenho. Mesmo que o mundo não, nunca mais terá sede, nunca mais terá fome. Mas a nossa alma anseia. Existe um alimento no nosso corpo, e nessa noite nós temos aqui o alimento da nossa alma. Nós precisamos alimentar o nosso espírito. Porque tem um ditado que fala assim, aquele que vai vencer é aquele que você alimentar mais, né, pastor? Quando você alimenta a carne, alimenta o espírito. Quem vai vencer? A carne ou o espírito é aquele que nós alimentamos mais. Mas nós estamos querendo alimentar a nossa alma, o nosso espírito nessa noite. E o prato está, a mesa já está posta. Jesus, ele é o pão que desceu do céu. Deixa eu botar aqui um texto que eu queria trazer. Aleluia. João 6, aí versículo 48 diz: eu sou o pão da vida. 49 diz: vossos pais comeram do maná no deserto e morreram. 50, este é o pão que desce do céu para que o que dele come não morra. Ele declara mais uma vez: eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come desse pão, viverá para sempre. Porque está falando o quê? É um pão, não um pão que você vai comer e vai passar tempo, mas que você vai receber o pão vivo do céu e você vai receber a salvação eterna. Para sempre, para quê? Aí, onde eu queria ser, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come esse pão, aceita aqui para mim, por favor. Pão. Que alguém, se eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém come desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der, o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Onde foi que isso aconteceu, irmãos? Quando no último dia ele estava ceando, repartiu o pão e Deus disse: este é o meu corpo. Mas era ali? Não era ali não, era na cruz, irmão. É na cruz que o Senhor proveu o pão que desce do céu. É na cruz que ele se repartiu e pôde assim salvar toda a humanidade. Porque a humanidade já foi salva. O que acontece é que alguns aceitam e outros não. Na verdade é isso. Está consumado. Já está todo mundo salvo pela morte de Jesus Cristo. Mas deve nós, pela graça do Senhor Jesus,
aceitar ou não. E disputavam, o 52, e disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne? Obrigado, irmão. Obrigado. Deus abençoe grandemente. Amém. Jesus, pois, lhe disse: ó, Jesus, na verdade vos digo, se não comereis a carne do Filho do Homem, não bebereis o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Tem uma impressão que fala assim: se você não comer a minha carne, não beber meu sangue, você não tem parte comigo. Aí, é esse pão aqui, irmão? É esse pão? Não, é a memória que você faz. É a memória, aquilo que você pensa, porque isso aqui representa o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que foi o sacrifício dele na cruz, por toda a humanidade. Jesus veio nos salvar, aquele que estava perdido. Eu e você estávamos perdidos. Não tínhamos como nos justificar nós mesmos, porque nós nascemos em pecado. Mas Jesus, ele fez o seguinte: ó, Deus olhando para a terra não viu um justo sequer. Aí o projeto da salvação é antes da criação do homem. O projeto da salvação é antes da fundação do mundo. O Cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo. Então, esse projeto se cumpre há 2000 anos atrás, quando Jesus se dá por nós. Deus, eu sempre falo João 3,16, porque sempre todo mundo grave. Porque Deus amou o mundo da maneira que deu o unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha. Então Jesus se sacrificou, se repartiu. Ele se repartiu, e esse repartimento é como se fosse a multiplicação dos pães. Jesus pegou os 5 pães e começou a partir. E no final sobraram quantas cestas? Na primeira multiplicação ainda. Vamos lá. O pessoal quer ver o livro aí? 12 cestas. Na outra foi um pouquinho menos cesta. Também não lembro não. Quem lembra? Quantas cestas sobraram na segunda? Nessa segunda ele diz: vocês estão procurando o pão para saciar o corpo de vocês, mas eu tenho um alimento muito melhor para dar a vocês. Que esse alimento, quando você se alimentar, você vai viver para sempre, que é o corpo de Cristo. Eu sou capaz de ler, irmãos, já vamos chegar. Aí eu vou repetir esse versículo. Na verdade, foi dito que se não comer da carne do Filho do Homem, não beber seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então, quem nos alimenta do corpo de Cristo está outro. Alguém pode falar amém? Mas nós aqui nos alimentamos, todos nós aqui nos alimentamos do corpo de Cristo, amém? Então nós temos vida. Eu vim para que tenham vida e vida com. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos a vida de Jesus Cristo. Quem come, olha só, 54, quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Engraçado, né? Você tem vida eterna espiritual, mas vai ter um dia que esse corpo, que o mar vai ter que dar, quem morreu incendiado vai ter que dar, quem foi quadrejado vai ter que dar. Todos vão ressuscitar para o grande tribunal. Todos. Os que doram, aí tem outros processos dentro da teologia. Não vou entrar nesse detalhe, mas todos nós vamos ressuscitar. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. É claro, irmãos, que nós não estamos falando de canibalismo, porque o ser humano que come o outro ser humano é canibal. É que Jesus falava em alegorias para o povo entender. Ele fala que ele é o pão vivo, ele fala mais o que? Ele é o quê?
Eu sou a videira verdadeira. Quem consegue tentar? Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Alegorias. Ele está falando, mas e Jesus realmente é. Ele é o pão vivo. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Por quê? Porque o Senhor é tudo que nós precisamos. Acha? Ele é tudo que nós necessitamos. Jesus é tudo que uma igreja precisa para ser uma igreja sadia. Isso é o alimento que nós precisamos nessa noite. Essa compreensão de que nós precisamos nos alimentar de Jesus, porque Ele fala que o corpo dele é o quê? Comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Se nós nos alimentarmos do Senhor, nós estamos nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá em mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é caso que vossos pais comeram e maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Então, qual é o alimento que nós devemos alimentar a nossa alma, irmãos? Nós devemos alimentar de Jesus. Porque quando fala assim, porque Jesus ele fala, eu sou o verbo, ele fala que eu sou o verbo, eu sou a palavra. Então nós devemos nos alimentar de tudo aquilo que Jesus nos oferece. E nessa noite ele está nos oferecendo o pão e o vinho, que representa o corpo e representa a carne de Jesus. Fique em pé um pouquinho. Não só ele. Que o Senhor te enche de bênção e que nessa noite você possa ter se alimentado de Jesus Cristo. Amém? Quem pode dar um amém? Amém! Vamos lá, Júlio. Cadê o...